Olá, eu sou o professor Nilo. Bom, antes, a gente estava falando só pelo WhatsApp, sem eu me apresentar. Então, eu sou o professor Nilo, formado em pedagogia, gosto de andragogia, que é o ensino para jovens e adultos, e gosto da eutagogia, que é o ensino que o aluno ele vai fazer aquilo que é mais interessante para ele, e ele vai ter um tutor que vai buscar orientá-lo para que ele possa chegar aonde ele quer, aonde tem um destino certo para que ele possa chegar e se sentir confortável dentro da sua zona de trabalho, ok? Então vamos entender. Eu estudo inglês, I learn English. E o que me interessa no inglês é o inglês instrumental, aquele que eu vou usar na minha vida lecionando em inglês. Nossa, professor, mas como que você vai estudar inglês para lecionar em inglês para pessoas que são americanas ou neozelandesas ou canadenses ou australianas? Simples. Eu tenho o que é mais importante dentro da linguagem instrumental para mecânica, que são os termos em mecânica. Então, esses termos em mecânica vão trazer o conhecimento mais exacerbado sobre aquilo que eu vou ter que lecionar para um determinado grupo. Então, se eu vou dar um curso de alinhamento de chassis, eu tenho que falar a linguagem de alinhamento de chassis, que em português, é alinhamento de chassis. Em inglês é straightening truck frame. Straightening, alisamento, truck, caminhão, frame, chassis. Então, quando a gente vai falar alguma coisa em inglês, como também em português, você tem que ter o domínio daquilo que você está falando. Por isso que dentro do meu curso, eu dou como matéria básica, são as matérias necessárias para que você possa desenvolver o teu trabalho em pleno. O que é isso? Matéria básica é português instrumental ou inglês. Por que inglês, professor? Simples, porque muitas vezes você vai pegar um carro, que esse carro, ele é estrangeiro, não existe fábrica nacional de veículos, todos os carros que estão aqui são estrangeiros, e muitos desses carros têm seus manuais em inglês. Então, quando você fala spring é uma mola, ok? Swing arm é uma balança, ok? Arm é um braço ou uma balança em si, Swing arm, balança de suspensão, ok? Então é necessário que você saiba esse inglês instrumental e o português instrumental para evitar de você ficar falando batatinha, cebolinha, pino bola, e você não sabe quem você está atendendo quando chega um cliente dentro da sua empresa. E aí você vai falar, pega o cachimbo do macaquinho do pino bola, o cara vai olhar para a tua cara e vai falar, meu amigo, eu trouxe um engenheiro, eu sou um engenheiro, trouxe meu carro aqui para consertar, e o cara está falando um dialeto, bem quer, não dá, Então nós somos técnicos e temos que falar o português técnico para sabermos nos projetar em nossa profissão. Bem como também QSMS, qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, para que você não se machuque dentro dessa profissão, que é muito honrosa, porém perigosa, ok? Também matemática para mecânico. Um simples fato, você tem que fazer um caster num carro, então você vai pegar 3 fatores, falta um, que é a medida da peça que você tem que colocar. Então você vai botar esses 3 fatores, vai fatorar, equacionar esses fatores e vai encontrar aquele termo que falta, ok? Depois,
português instrumental, QSMS, matemática, temos a metrologia. Metrologia é aquela resposta técnica onde o cliente te pergunta: mas como que você detectou que a minha peça está com defeito, se eu já fui em outros lugares e ninguém detectou? Simples fato, não é você que detecta que a peça está com defeito. Você vai pegar a margem de tolerância, ou seja, a máxima permitida de folga para aquela peça poder trabalhar. E aí você vai fazer a medição e vai fazer o resultado dessa medição como prova que a peça está boa ou está ruim, ok? Essas são as matérias básicas. E as específicas? Aí a gente vai para dentro daquela área. Caster, camber, KPI, setback, ângulo de impulso, ângulo S, um ângulo que não existe no Brasil chamado ângulo SAI, eixo corrido, né? Ângulo de impulso traseiro, ângulo de caster, né? O ângulo de impulso do eixo tracionário, enfim, a geometria de direção e o alinhamento de direção. Tem diferença o que é geometria de direção, o que é alinhamento de direção? Sim, vamos à primeira aula. Alinhamento de direção, você vai ver se os eixos estão plenamente alinhados perante a eles próprios e perante ao seu chassis. Essa é a grande diferença que existe hoje das máquinas no Brasil. Muitas máquinas leem as rodas em relação a elas mesmas, enquanto outros equipamentos mais modernos leem as rodas em relação ao seu chassis, ok? Dentro do curso a gente vai ver essas diferenças. E também a geometria de direção. O que é geometria de direção, professor? Muito simples. Geometria de direção é tudo aquilo que envolve ângulos. O que a gente vai aprender em metrologia e matemática. Por que metrologia e matemática? Com um pouquinho até de física, tá? Quando a gente vai estudar Caster, a gente tem que estudar força centrípeta e força centrífuga, para entender o que está acontecendo nas estradas em relação à dirigibilidade da pessoa e aquilo que a pessoa vai entender porque o carro dela está puxando e como que você vai consertar para que a coisa fique legal. Então, é uma rápida explicação do nosso método, do meu método de ensino de eutagogia, onde o aluno vai se direcionar para aquilo que é mais interessante para ele, porém, eu vou dar a base de estudos para que ela possa compreender e fique, fera na situação. Então, geometria de direção é tudo que envolve ângulos, caster, cambagem, ângulo de impulso, ok? Geometria Ackermann, ângulo SAI, entre outros, tá bom? Eu espero ter sido conclusivo com essa explicação para que você possa fazer a sua matrícula e se tornar um expert em geometria de direção e alinhamento de veículos, bem como alinhamento de chassis, monoblocos ou frames, quadros de chassis, ok? Passando também pelo estudo de subframes, que a gente vai aprender o que é dentro de cursos. Um detalhe: eu não ensino a fazer coisa errada, ok? Não ensino. Professor, eu quero aprender a trabalhar com ciborgue, aquele negócio que coloca na coluna McPherson. O que é coluna McPherson? Coluna McPherson é aquela coluna que tem a mola e o engaste da manga de eixo, ok? Aquela que você vê em 95% dos carros no Brasil. Muito bem. Então, eu não vou ensinar, porque aquilo ali é errado. Vamos entender. Aqui nós temos uma caneta. Se eu dobrar essa caneta aqui, olha só, ela está torta. Ela vai funcionar direito? Não. Muito bem. Então, é isso que o ciborgue faz. Ele empena o amortecedor. Consequentemente, ele vai vir a dar defeito mais rápido. Ok? Espero você. 2196-469-9478. Eu sou o professor Nilo. Estou à sua disposição. Forte abraço.